O espírito de profecia é o testemunho do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 10, verso 10 e 11. Marturia Iesou. Em grego, o testemunho do Senhor Jesus. É o espírito da profecia. Que o Espírito Santo nos dê o entendimento desse dom extraordinário que Ele nos concede ao darmos a vida pelo Evangelho de Jesus. Este dom hoje tão desfigurado por realidades pseudo-pessoais de poder, de riquezas, de sucesso, de fama. O Senhor Jesus disse hoje no Evangelho: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. A profecia, o testemunho de Jesus que nos leva à morte por causa dele. Em muitas realidades que vemos hoje, o Espírito Santo não tem nenhuma relação com certos profetas e profecias que acabamos escutando por meio das redes sociais, nos levando ao medo e a uma falsa esperança. Às vezes querem obrigar ao Senhor a confirmar suas falsas profecias para não serem envergonhados, especialmente sobre acontecimentos futuros. Colocam o Senhor na parede e acabam confundindo os verdadeiros dons do Espírito Santo. O verdadeiro dom da profecia, que é o desejo do Senhor em anunciar a verdade. Diferente do dom de profecia que é gerado por este, como dom de cura, de ciência, de sabedoria. E aqui eu quero levar à memória o grande padre Emiliano Tardif, que viveu com tanta humildade e verdade esses dons do Espírito Santo. Hoje, estão permeando a esposa do Cordeiro de falsas profecias, resumindo o agir do Senhor somente a cura de doenças. Claro que o Senhor cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Claro que é o verdadeiro dom de cura e de milagres. Mas hoje, um abuso, uma confusão, tudo por causa do poder, do bônus e do dinheiro. Voltamos a falar da teologia da prosperidade, que tem seu fundamento no anticristo e não no Evangelho do Senhor Jesus, que anuncia que dos pobres
é o reino dos céus. Muitos fundamentos da teologia da prosperidade levam as pessoas a um louvor à ganância, ao ter, ao poder, para serem abençoados, a terem muito cada vez mais. E os pobres são os miseráveis, os desgraçados, os coitados que talvez podemos ajudar com os bens que temos, entre aspas, com as graças que recebemos. Levam a crer em um ciúme santo dos que têm bens materiais, para terem abundância de bens. Falsa profecia e falso evangelho, tá claro? Falsa profecia e falso evangelho, hoje dentro da igreja, está se enraizando uma cultura de ensino denominada coach cristão, que além de ser uma volta ao poder da mente, a um tipo de pensamento positivo, alto astral, busca somente uma ascensão social, prosperidade financeira. Tem tido também certos fundamentos na teologia da prosperidade, poder religioso, poder financeiro, mercado da fé. Manipulam as parábolas do Senhor Jesus, adaptando as suas instruções e realidades particulares, um psicologismo. Muitos ensinam que Jesus era rico, por essa razão morava em Cafarnaum, ou aqui onde estou à beira do mar da Galileia, onde moravam os afortunados. Mentira! Blasfêmia! Que Judas o traiu porque o Senhor Jesus tinha muito dinheiro e ele era o guardador, o econômico. Amadas ovelhas, o Senhor Jesus viveu em extrema pobreza. O Senhor Jesus foi mendigo, mendicante. Em um profundo abandono, ele disse: não tenho onde reclinar a cabeça. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O Senhor dormia no relento do Getsemane tantas noites. Então é mentira. Essas técnicas começam a pregar um Deus mágico que quer entrar nos mistérios do Senhor Jesus. Eles querem entrar nos mistérios do Senhor Jesus sem o Espírito Santo. Não tem o espírito de oblação, de sacrifício pelo Senhor. Querem só o bem-estar, a abundância. Há anos atrás, pregando na Canção Nova, eu disse que havia um escritor famoso até hoje, querendo entrar na inteligência de Jesus, mas que relativizava o Senhor Jesus com Buda, Maomé, Freud. Então é um falso evangelho. Apostasias em nome do evangelho. Hoje, uma das maiores fontes de fake news é uma falsa pregação do evangelho. Muitas mentiras anunciadas em nome do evangelho de Jesus. Não conhecem o evangelho, manipulam a verdade, usam do evangelho
como essa teologia da prosperidade. Falsos milagres e sinais. Teologia da prosperidade, que fala que não se deve ajudar o pobre, o miserável, o marginalizado, o drogado, porque são desgraçados. Se Deus tocar no meu coração, eu ainda ajudo, porque são energúmenos, não têm a bênção. Eu tenho uma bênção, porque eu tenho dinheiro, eu tenho poder, tenho minha mente cheia de saúde, eu tenho a bênção. Filhos e filhas da igreja, o que parece ser impressionante é que no momento que se aproxima o tempo da decisão por Jesus até a morte, tempo do novo governo mundial, ainda fiquei sabendo que hoje ou amanhã terá uma passeata para exigir um novo governo mundial. Mas atenção, da escolha do anticristo e esses inimigos externos, antes de matar o corpo, como fala o Senhor Jesus hoje no Evangelho, eles querem matar a alma. Ou seja, coloco aqui alma como mente, querem influenciar a profundidade do teu coração, o psíquico das pessoas, tirar a liberdade, limitá-las, espíritos de confusão, de dependência, de medo, de angústia. É como se eles quisessem fazer resetar as pessoas. Uma linguagem eletrônica, tirar tudo do coração, aquilo que aprenderam do Senhor, a experiência que tiveram com o Senhor, a experiência pessoal do batismo no Espírito Santo, tirar tudo e colocar o medo, a angústia, o vazio e abrir o coração para o novo anticristo. E é impressionante porque nesse tempo parece que os cristãos estão voltando ao vômito. Tudo que nos foi ensinado por anos sobre a nova era, o novo governo mundial, não é novidade não, nos foi ensinado há anos. A teologia da prosperidade, falsas doutrinas, poder da mente, anticristo, tudo parece ter desaparecido de nossos corações, de nosso discernimento. Escreveu o apóstolo Paulo, escreveu Pedro, apóstolo, o cão volta ao vômito e os porcos ao lamaçal. Segundo a carta de Pedro, capítulo 2, verso 20. Sede por doutrinas estranhas, com antigos e novos nomes, os cristãos voltando ao lamaçal, ao vômito, poder da mente, yoga, necromancia, espiritismo, horóscopos, mapa astral, cursos de fontes budistas, panteístas, evocação dos mortos, mantras, marcação do corpo com símbolos satânicos, tatuagens satânicas no corpo, consagrando o sangue que sai do teu corpo a Satanás, quando fazes a tatuagem. Satanás tem nos enganado com suas mentiras antigas, com novas formas e também com novas armadilhas. Tem infundido medo, angústia, dúvidas sobre o senhorio de Jesus. Se de fato ele está vivo e vai voltar. Dúvida do céu, dúvida da vida eterna,
dúvida da presença extraordinária do Senhor Jesus, o Santíssimo Sacramento, corpo, sangue, alma e divindade. Precisamos pedir ao Espírito Santo a nossa cura interior, nossa liberdade diante desses medos e mentiras. O mundo atual, os governantes, onde 99% deles cultuam a Satanás, em sociedades secretas, Illuminati, maçonaria, seitas que pregam o evangelho deturpado, de poder, de ganância, de dinheiro, de poder, de glória pessoal. Governantes que querem robotizar as pessoas pelo medo, medo da insegurança, medo da fome, medo da morte, idolatria dos bens, idolatria do corpo, idolatria da família. Ou seja, colocar a família como idolatria acima do Senhor Jesus. O desejo desta nova ordem mundial, que já nos foi ensinada há tantos anos, tentando resetar, como eu disse, esvaziar os corações dos mistérios do Senhor Jesus para introduzir um novo Messias. Jesus não será mais suportado como Senhor. Guarda isso, Jesus não será mais suportado como Senhor. Sua esposa será cuspida, humilhada, seus santos e santas. Os que permanecerem fiéis, como no início do cristianismo, santos e santas, assim éramos chamados, serão humilhados, serão perseguidos. Hoje, infelizmente, muitos dos que se dizem cristãos e cristãs estão voltando à mornidão. Com certeza, quando chegar o tempo que o Senhor Jesus fala hoje no Evangelho, infelizmente vão negá-lo, porque não desejaram o Espírito Santo. O Senhor Jesus anuncia hoje no Evangelho: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Podem ter até medo, que é natural, mas não ser vencido pelo medo, mas pedir a parresia do Espírito Santo. O que é parresia? É a coragem, a liberdade, a franqueza, que não desiste. A palavra livre do medo. Poder perder a vida a qualquer momento. Essa é a parresia, a coragem, a liberdade. Aquele que prega uma palavra que fere, não palavra de adulação, que quer aplausos, não palavra adulante de adulação, mas a palavra que fere mesmo, a crítica, a força do Espírito Santo, o anúncio do Espírito Santo, a verdade do Espírito Santo. Essa é a parresia, palavra livre do medo. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Por isso não tenha fobia. A tradução do grego é linda. Fobia. Não tenha medo, não tenha fobia. O Senhor está contigo. Não tenha fobia, pavor. Antes tenham
e temam o que pode levar a sua alma à morte eterna. Amados e amadas do Senhor, que belo ensinamento do Senhor Jesus, que liberdade deve trazer ao nosso coração. Não temas, eu cuido da tua vida. Eu cuido da tua vida. Coragem. Os que portam a espada não podem fazer nada, além do que matar o teu corpo. O seu corpo que será ressuscitado, eu ressuscitarei para toda eternidade o teu corpo, disse o Senhor Jesus. Então não temas os que matam o corpo e não podem fazer mais nada. O Espírito Santo nos dará a parresia, como eu disse há pouco, a força do alto diante das humilhações, da martiria e do martírio, morrer com alegria, comungando o Senhor Jesus, fazendo do seu corpo um sacrifício agradável ao Senhor, como escreveu o apóstolo Paulo, não sacrifício dos outros, mas acima de tudo o teu corpo como sacrifício, como o Senhor disse na carta aos Hebreus: Pai, deste-me um corpo, e esse corpo é para fazer a tua vontade. Nossos lábios, professando o fruto do seu nome. Jesus é meu Senhor, meu alimento. O Senhor Jesus disse: não tenhais medo deles. Proclame o evangelho com a sua vida. O Senhor fala em declarar a nossa fé. Declarar significa confessar a nossa fé, mesmo diante da morte. Mesmo diante da morte. Não ter fobia. O que escutamos ao pé do ouvido, ou seja, na intimidade de nossa amizade com Jesus, anuncia até em cima dos edifícios, dos telhados, nada de temor. O Senhor cuida de nós, até os fios de cabelo de nossas cabeças estão contados. Que alegria o cuidado do Pai. É preciso anunciar o Evangelho. O Evangelho de Jesus livre das garras políticas e financeiras. Basta de garras políticas sobre o Evangelho. De impérios financeiros sobre o Evangelho. Basta. Não podemos nos envergonhar de passar fome e sede por causa de Jesus. Ele cuidará de nós. Não podemos ter medo da humilhação. Ele cuidará de nós. De sermos os últimos, a escória da sociedade, como escreveu o apóstolo Paulo. Ele cuidará de nós. Que lindo pregar o Evangelho. Aqui nesse momento o suor cai da minha face e meu peito queima. Que alegria, Senhor, pregar o Evangelho. Ele cuidará de nós, amadas ovelhas. Nada de medo, nada de fobia. Na segunda carta de Paulo a Timóteo está escrito: pois o que Deus nos concedeu não é o espírito de medo, mas o espírito de força, de amor, de domínio de si. Não é espírito de medo, não recebemos o espírito de medo, basta de fobia. Não te envergonhes, portanto, de dar o testemunho do Senhor Jesus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 7 e 8. Medita. Não espírito de medo, mas de poder do Espírito Santo. É preciso renunciar ao medo da morte. Renuncia ao medo da morte.
o medo de perder seus familiares por causa da tua morte, de pensar, de não vê-los mais. A morte corporal, para os que creem no Senhor Jesus, é o poder de vê-lo. A morte corporal, eu repito, é o poder de ver Jesus. Ressuscitado, a morte corporal é o poder de vê-lo, de abraçá-lo. Não temais os que matam o corpo. Não temais os que matam o corpo. Porque é isso que nos espera após a morte corporal. Renunciar ao medo da morte. Eu vou morrer, mas vou ver o Senhor Jesus. Yupi! Eu vou morrer, mas eu vou ver o Senhor Jesus. Que alegria! Não temais os que matam o corpo. Nesse domingo, pelo sangue do Senhor, pelas chagas do Senhor, pelo corpo e sangue do Senhor, consagrado nos altares, pela Imaculada Virgem Maria, peço ao Senhor a libertação do medo da morte, da tua morte e da morte dos seus. A graça de consumir a vida por Jesus com alegria, declarando que Jesus está vivo e Ele cuida de nós. Ele é o nosso céu. Ele é o nosso céu. Anunciar o Evangelho, cheios do Espírito Santo. Declarar que não tememos. Não tememos os que matam o corpo e não podem fazer mais nada. Tolos são eles se pensam que a nossa vida termina aqui. Temos o céu, precisamos falar do céu. Hoje se fala tão pouco do céu, precisamos falar do céu profundamente nesse tempo. Não de um bom lugar, como dizem os cristãos. Um bom lugar, basta de bom lugar. É o céu, tem que falar do céu. O céu do Senhor Jesus, o céu do Pai, o céu do Espírito Santo, o céu da Virgem Maria, o céu dos mártires, dos confessores, das virgens, o céu dos humilhados, o céu dos pobres. A nossa pátria, o Evangelho do Senhor Jesus é a nossa psicologia do céu. Não precisamos nos apoiar em poder da mente. Em cursos de coach. Basta o Evangelho, viver o Evangelho, meditar o Evangelho, mergulhar no Evangelho verdadeiro do Senhor Jesus. Não precisamos de poder da mente, de mapas astrais, de nova era, de pensamentos positivos, de mantras, de prosperidade, de ascensão social. Precisamos do necessário de cada dia. Precisamos da partilha do amor decidido, falar do céu com seus frutos. Agora em nossos corações. Para os cristãos, a morte é um encontro pessoal com Jesus, nosso reencontro. Nesse tempo de medo, de dúvida, falsas doutrinas, falsos profetas e profetisas, idolatrias, medo de morrer por deixar os que amamos, precisamos falar do céu, viver o Evangelho de Jesus, sem nos envergonhar mesmo, que perdermos tudo. A esposa deve estar preparada para o tempo da perseguição. Se deseja ser fiel, bem-vindo a este tempo. Eu te convido, se deseja ser fiel, bem-vindo a esse tempo. A esse novo tempo, declarar Jesus como único Senhor de nossas vidas. Basta de medo. Com alegria, entremos no tempo do testemunho.
O espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Apocalipse, ali está escrito. Com alegria, vamos até rir dos falsos profetas e dos anticristos, como fez Elias diante dos profetas de Baal, quando eles, mais de 400, clamavam, e o fogo não desceu. E Elias disse: será que teu Deus está dormindo? Será que teu Deus está de férias? É essa a verdade. Vamos até rir dos que nos matarem por causa de Jesus, perdoando aos que fazerem isto, mas com aquela alegria profunda no coração. O fogo de comungar o Senhor Jesus nos consumirá. O altar será nossos corações entregues por Jesus, se for preciso. Vamos ser cheios do Espírito Santo para dizer como Jesus: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, entregue. Falaremos isso com alegria: Senhor, aqui está o meu corpo e meu sangue, entregue por ti, porque eu não temo que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Tempo de ver a beleza de nossa alma, eleita da maravilhosa ressurreição da carne. Está escrito no livro do Apocalipse: vi ainda as almas dos que tinham sido decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não tinham adorado a besta, nem sua imagem, nem não tinham recebido a marca da fronte, nem nas mãos. Apocalipse capítulo 20, verso 4. Eu vi as almas dos que tinham sido decapitados por causa do testemunho do Senhor Jesus, da palavra de Deus, os que não tinham adorado a besta, nem sua imagem, não tinham recebido a marca da fronte, nem nas mãos. Satanás tem aproveitado deste vírus que ele mesmo jogou no mundo pela maldade e a ganância dos corações. Mas Deus é amor, e felizes os que buscarem a santidade em seus corações nesse tempo, serem fiéis ao testemunho de Jesus. Anunciar o evangelho nítido, claro, verdadeiro do Senhor. Colocar um ponto final em uma religiosidade de fachada, de egoísmo, de pensar somente em sua autorrealização, sem amor aos pobres e miseráveis do Senhor. O evangelho anunciado no âmago do coração, com o gosto da carne e do sangue do Senhor em nossos lábios. O Espírito de Jesus deseja seu coração nesses tempos. Eu acabei de comungar o Senhor e, claro, há um tempo, e o suor da minha face caiu aqui nos meus lábios, e eu senti o gostinho de sal. Por isso eu estou pregando isso. Anunciar o evangelho com o gosto da carne e do sangue de Jesus em teus lábios. O Espírito de Jesus deseja seu coração. Nesses dias, escutando um testemunho aqui na Terra Santa do Irã, país radicalmente muçulmano e radicalmente contra o Senhor Jesus, tem sido o país do mundo com mais conversões ao Senhor Jesus. Eles se reúnem de coração a coração nas famílias, nas casas, escondidos, para falarem de Jesus na pobreza, de coração a coração. Nada de comércio religioso, de dízimos,
mas de ofertas do coração. O Espírito Santo tem realizado sinais, prodígios, milagres na vida deles e delas. Há um amor sincero. Não se ganha dinheiro para pregar, profetizar, cantar. Tudo é no silêncio da verdade do Evangelho de Jesus. Nada de fofoca, de maledicência, porque na perseguição não há tempo para fofocas, nem para maledicências, nem buscas de poder pessoal e dos primeiros lugares. Há um constante perigo de morte que os fazem amar Jesus, desejar comungar o corpo e o sangue de Jesus, adorar Jesus. Amadas ovelhas, não sei se nossas casas nesse tempo têm sido assim. Pelo que eu tenho visto, infelizmente, nossas casas ainda são um show de pornografia, de bebedeira, de orgia, de indiferença para com o Senhor Jesus. A verdade do Evangelho, o Espírito Santo tem evangelizado de coração a coração no Irã, mas pode realizar assim na sua vida, em tua família, sem poder, sem dinheiro, mas na força do amor. O Senhor Jesus hoje no Evangelho nos ensina palavras de vida eterna. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Anuncie o Evangelho. Comungue o Senhor Jesus com um ardor profundo da alma e do coração. Que todos vejam que você não comunga pão, mas comunga a carne ardente, o fogo santo do Senhor, que você comunga o sangue ardente do Senhor Jesus. Quero dizer especialmente aos sacerdotes, ao comungarem o Senhor como sacrificadores, os fiéis possam ver homens selados a morrerem por Jesus, se for preciso. Que as ovelhas possam ver pastores que comungam o seu Senhor, prontos a morrer por ele, se for preciso. Espírito Santo, minha gratidão por esse momento, minha gratidão por essa pregação, minha gratidão porque eu também aprendo. Gratidão, Senhor Jesus, pela palavra que hoje o Senhor disse no Evangelho: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, mas temei aquele que pode matar a alma. Por isso, Senhor, nosso temor é contigo. Nossa responsabilidade é com teu coração, não com os homens. Não vamos pregar para agradar os homens, mas para agradar a ti. Senhor Jesus, venha o que vier, venha o governo único, venha o novo anticristo, venha o que vier. Jesus, tu és o nosso Senhor, o nosso Rei, nosso alimento, nossa alegria, nossa verdade. O céu é nossa pátria, o céu é nossa alegria. Por isso, seja o que for, vamos proclamar o Evangelho, aquilo que escutamos de ti, ao pé do ouvido, em cima dos telhados, com alegria, com a parresia do Espírito Santo. Te adoramos, Senhor Jesus, eu te adoro, Senhor Jesus. Gratidão pelo teu Evangelho. E eu declaro mais uma vez na minha vida o teu senhorio. E eu convido você que me escuta nessa pregação a proclamar o senhorio de Jesus na tua vida. Que Ele é o teu alimento. Gratidão, Senhor. Gratidão, Senhor. Te adoro, Senhor Jesus. Teu Evangelho, teu corpo e sangue, tua palavra, tua vida, teus sentimentos, a tua verdade.
Te adoro, Senhor Jesus. Te adoro, meu amigo, minha vida. Te adoro, Senhor Jesus.